Oi, 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 minha gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando! Vocês gostaram da minha brusinha? Foi edição limitada, mas se vocês pedirem muito, a gente volta. Minha gente, vamos lá! O tema de hoje, como você já leu aqui no YouTube ou no Spotify, é: será, que é realmente melhor dar do que receber? Porque assim, eu não sei há quanto tempo vocês conhecem Jesus, mas ele é cheio de umas ideias que, se você parar direito, tipo assim, será? E essa premissa bíblica que é melhor dar do que receber é uma coisa meio que parece que não combina muito, com esse nosso instinto mais egóico, egoísta. Porque primeiro, vamos lá, é bom receber? Eu adoro um presentinho, uma paçoquinha, lembrei de você. É ótimo receber. Eu acho que sobretudo pelo sentimento de ter sido lembrada, ou eu particularmente gosto muito de dar e receber um presente mais personalizado, Recentemente uma das coisas pititucas assim que o Flávio me deu que eu amei foi que ele tava em missão e aí ele passou num lugar que tava vendendo umas garrafinhas do MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, e eu tenho muita vontade de conhecer esse museu. E aí ele não foi no MoMA sem mim, que seria assim, fim do casamento, divórcio com justa causa. Mas ele comprou uma garrafinha pra mim, e aí todos os dias eu bebo água naquela garrafinha. Eu falo, ai, que bom que é receber, sobretudo um presente de alguém que a gente ama. Mas quando a gente parece que entra nessa dinâmica de Deus, e ele fala que a sabedoria da cruz, ela é loucura para os homens, loucura para aqueles que não conhecem a Deus, mas para nós é uma alegria. Eu acho que é muito importante a gente realmente lembrar aqui de uma outra passagem que fala, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos. Então, quando a gente se dispõe a viver uma vida de espiritualidade, a gente precisa estar muito aberto à ideia da gente ser confrontado naquilo que de primeira a gente diz, não, é maior alegria dar do que receber? Não, é muito melhor receber, E você entrar numa dinâmica de dizer, Deus, me mostra, será? Tipo assim, será que é realmente melhor dar do que receber? Eu tenho pra mim também que, falando enquanto mulher, que eu tinha uma sensação, porque não é um estudo social, antropológico, mas de que principalmente nós, enquanto mulheres, a gente gostava mais da ideia de dar. E aqui eu vou ampliar o sentido da palavra, de se doar, de servir. Mas me parece que não é nem sobre o feminismo e tal, mas eu vou falar sobre nós enquanto pessoas. Parece que a gente foi ficando meio cansada dessa dinâmica de servir, de se doar pelo outro. E a gente começou a reivindicar muito mais o direito de receber. Numa dinâmica que parece que a proposta de amar, que é o nosso mandamento, ele se empobrece ao fato de que há de haver reciprocidade, ou seja, que para amar eu seja amada, ou de que minimamente eu simplesmente assuma de que eu até dou algo, mas eu prefiro receber. É sobre mim, é sobre o que eu faço pra mim, e pros outros, eu faço o que dá, o que sobra. Parece que a gente perdeu esse entusiasmo que pelo menos parecia que nós enquanto mulheres tínhamos. Eu acho que também talvez não houvesse tanto espaço para um questionamento, porque é assim e a gente tem que servir, faz parte da natureza feminina. Mas o que eu vejo é que muitas vezes nós, enquanto mulheres, por termos nos sentido desvalorizadas, e aqui eu quero que você entenda isso não só sobre as relações de casamento, mas nas relações a gente acaba perdendo esse gosto pelo servir. E nós vamos nos tornando amarguradas, egoístas e ensimesmadas, porque tudo é sobre mim. Porque o filho, chega uma hora que ele vai conhecer alguém e ele vai embora. Porque o meu marido, ele não faz isso por mim. E a gente se revolta muitas vezes contra a nossa própria natureza, achando que a nossa alegria, a nossa felicidade vai estar em receber. E se ninguém me dá, eu dou pra mim mesma. Mas eu me dar pro outro, eu não vou fazer isso. E eu vejo que isso é um apequenamento, se é que existe essa palavra, da nossa natureza e da nossa capacidade de entender com a graça de Deus o que é amor, o que é amar, o que é servir. Sabe, vem várias palavras na minha cabeça, mas fazer o bem sem olhar a quem, mas é de viver essa extensão do coração de Deus que ama, que só sabe se dar e que não só se dá,
mas encontrar prazer no servir. E eu tenho para mim que enquanto mulheres, o que faz com que a gente queira deixar de se dar e servir é sobretudo pela falta de reconhecimento. Sabe quando gritos maternos pela casa, né? Porque é tudo eu nessa casa, porque vocês só vão dar falta de mim o dia que eu morrer. Minha mãe fala muito isso. O dia que vocês me encontrarem dura, o jeito que vocês me... Porque vocês não me valorizam, vocês não reconhecem. Sabe aquela cena da matriarca, que ela tá ali ainda com um paninho de prato pendurado e ela fez a comida pra todo mundo? E ela tá feliz de dar? Aparentemente sim. Ou ela só tá esperando um elogio do próprio alimento para que ela se sinta amada e validada pelos outros. Então, eu também faço às vezes esse questionamento, né? Se antes as mulheres gostavam mais de servir ou se era o lugar onde elas encontravam validação. E mulheres no plural é muita mulher, né? Mas será que algumas mulheres não tinham realmente o prazer de dar e servir, que pode ter sido perdido? Ou será que outras sempre fizeram isso pelo mérito de receber um elogio e se sentir amada e valorizada? Independente do que era, o que eu vejo que é cada vez mais mulheres de diferentes idades me dão essa percepção de que a gente perdeu esse gosto, de que a gente de alguma forma perdeu esse prazer. Eu já vi pessoas que eu convivi durante muito tempo na minha vida que elas eram exemplos exímios de pessoas servidoras, de serem ótimas anfitriãs, de se preocuparem com a comida, com o talher, com o lugar que você vai dormir, de ter uma toalha limpa, isso e aquilo, e a gente perceber que com o passar dos anos parece que a pessoa vai envelhecendo e ela vai se amargurando. E eu acredito que muitas vezes vai se amargurando porque percebeu que mesmo tudo que eu fiz pelo Juninho, ele foi embora. Porque ninguém me reconhece. Então, se ninguém me reconhece, agora eu vou viver a minha vida. Então, assim, é isso aqui que tem pra comer, é esse lugar que tem, você se vira, faz não sei o que lá. E até mesmo para nós, mulheres mais jovens, né? Chegou a minha vez de ser esposa, a minha vez de receber as pessoas na minha casa, aquilo que talvez eu cultivei durante tantos anos como exemplo, né? De boa anfitriã, de servir, de dar-se, se acabou. Eu fiquei com uma memória do passado. Mas mais do que isso, fiquei com essa lição, que é de que o meu servir, ele não seja em busca de reconhecimento e valorização, porque eu tenho que saber quem eu sou, o meu valor, e não fazer as coisas para os outros para que eles digam que eu sou maravilhosa. Então eu vejo que muitas vezes o que impede a gente de viver a alegria, de entender que é melhor dar do que receber, é a expectativa que a gente coloca no nosso dar. No fim das contas é um dar que espera receber. E não um dar genuíno, um dar que brota do coração de Deus em nós. Que brota desse lugar da santificação, que é desse afeiçoar-se mais a Deus. De fazer porque ama. Porque brota de mim esse amor, sabe? Eu acho que uma das coisas que toca muito a gente nesse lugar também, quando a gente fala nesse dar, que eu vejo que é uma coisa que se empobreceu muito também no nosso meio, é sobre doações, por exemplo, dar roupas, dar coisas da sua casa. Pelo menos sempre onde eu morei, eu na minha família, né, lá em São Vicente, na Baixada Santista, era muito comum que tem uma roupa que não serve mais, você doa. No nosso caso, sempre fomos católicos, você doa pra igreja, fazer bazar, e isso ajudar a igreja e ajudar os pobres a terem acesso a roupas por 50 centavos, né? E quando eu me mudei, sobretudo para Curitiba, né, ainda para ser missionária, eu comecei a perceber de que até tinha um pouco essa cultura das doações, a gente era missionário e recebia muita doação, mas como em Curitiba tem muita cultura do brechó, né, que não é como, eu não sei como é aí na sua cidade. Agora em São Paulo ainda tem um pouco mais da pegada dos brechós vintage, que são peças que tem um valor, às vezes é o mesmo preço de você ir numa loja de shopping, né, ou mais, por um valor histórico. Mas em Curitiba brechó é muito comum, desde os mais pobrinhos aos mais chiques. Então as pessoas elas têm o costume de vender as roupas no brechó, ou fazer troca no brechó, e não de doar. E eu falei, meu Deus, que loucura. E às vezes a gente entra em determinado ambiente, seja de uma cidade ou de uma família, em que essas culturas elas vão se empobrecendo, e a gente não se toca de perceber em qual cultura eu quero realmente fazer parte.
E eu, Larissa, digo isso e eu oro para que esse seja o desejo do seu coração também, de que eu quero fazer parte da cultura do reino. E a cultura do reino de Deus é a cultura da generosidade, é a cultura do dar, e dar aos mais pobres, dar a quem precisa. Eu me lembro na época que aconteceu aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, me lembro de um vídeo que me tocou muito, que falava assim: você, mãezinha, que guardou um monte de roupinha do seu filho, essa roupinha tá na hora de ir pro corpinho de alguma criança que perdeu tudo. Nossa, só de pensar me dá vontade de chorar. E eu falei assim, meu Deus, é verdade, às vezes a gente tá guardando um negócio que vai mofar ali, pra uma vez por ano a gente vai fazer uma faxina e encontrar, sendo que tem tantas pessoas que estão precisando. Então vocês percebem o quanto que essa falta da cultura do dar, ela vem dessas coisas? Ou então, por exemplo, dinheiro, gente. Primeiro que eu acho que é óbvio que a gente vive numa sociedade desigual, que dinheiro não é fácil, a gente luta muito por isso. Mas muitas vezes eu vejo que existe mais generosidade entre os pobres do que entre as pessoas que têm mais dinheiro. Às vezes a gente vê a experiência de cidades menores, de interior, de periferia, em que as pessoas vivem em comunidade mesmo, e elas ali estão ofertando uma coisa para o outro, sabe? Do que às vezes pessoas que têm uma condição melhor ou um acesso melhor a outras pessoas realmente não tá olhando só para o seu próprio umbigo e o seu próprio crescimento, mas de estar atento às necessidades dos outros. Tem vezes que tem gente da nossa própria família que tá passando necessidade financeira e a gente tem a capacidade de falar, mas ele é um vagabundo, porque ele... Gente, ok, essa pessoa talvez precise aprender a administrar melhor o dinheiro dela, mas será que é teu papel ser o coaching da vida financeira dele? Ou será que é teu papel naquele momento prestar uma ajuda? E muitas vezes na expectativa de talvez esse dinheiro não volte. Será que existe generosidade no seu coração para dar com largueza? Realmente? Será que você não se fecha para conquistar coisas só para você e você não tá atenta? Porque, gente, sempre tem alguém que tá precisando. Sempre tem alguém que tá precisando de alguma coisa. Então, acho que quando a gente fala sobre retomar essa alegria, antes de vir a alegria, eu acho que a gente precisa pedir para que Deus abra os nossos olhos, porque senão a gente fica tão aficionado em crescer, em ser grande, nisso e aquilo, que parece que a gente não tem olhos para os outros. E se tem uma coisa que faz parte do reino de Deus, que de novo qual é a cultura que você quer para a sua vida? Você quer viver segundo o evangelho? O evangelho não é só salvação para a sua vida, é também para que você leve salvação para outras pessoas. Existe espaço na sua mente para pensar em algo que não seja só em você? Então, acho que é muito para pedir para que Deus abra os nossos olhos para a necessidade dos nossos irmãos e nos inspire a vivermos em estado de generosidade. Se nós queremos ter um coração igual ao de Jesus, o coração de Jesus era um coração preocupado com o pobre, com a viúva. E eu sei que também o meu nicho de pessoas que me assistem de modo geral e que, enfim, também acompanham a missão do Flávio, são de pessoas que, assim como eu, têm um background ou que são pessoas carismáticas, né? Yoralá, yorelei, oração em línguas e tal. E eu sei que não é uma realidade total, mas de que muitas vezes a gente se apega mais a essa realidade espiritual e esquece das boas obras, né? Da caridade. E parece que toda vez que a gente fala isso, a gente não tem como falar disso sem falar de teologia da libertação. E, gente, isso tá equivocado. É bíblico, né? Ajudar, dar fome a quem tem... dar pão a quem tem fome e água a quem tem sede, né? Então, acho que uma das dimensões que eu queria trazer para vocês agora é essa, sabe? De que a gente abra novamente o nosso coração para princípios do evangelho e que por tantas vezes nos libertam de um apego que no fim das contas não tá levando a gente para lugar nenhum, sabe? Uma outra coisa que eu acho que me toca muito nesse lugar é a sensação que às vezes a gente tem de que a gente tem que possuir, né? De que a gente vive para adquirir, é para mim. E de novo, a dinâmica do evangelho é tão diferente disso. Só que, de novo, a gente precisa entender que eu, Larissa, conheci Jesus e eu quero viver na cultura do reino, mas você não vive na cultura do reino. A cultura do reino, ela é criada de dentro para fora, você cria isso ao seu redor. Você faz isso, infelizmente, né? Mas que a cultura que a gente vive é só a cultura do possuir. E nos dá a sensação de que a gente não só tem que possuir, como a gente tem que acumular e etc. Mas o pensamento de Deus não é esse. O pensamento de Deus é que quanto mais se dá, mais se recebe. Então a primeira coisa que comunica a maior alegria em receber
E é um fato, gente. Quando o Senhor percebe que você é canal de generosidade, Ele não deixa faltar pra você. E não é porque, como você deu pra Ele, eu não vou deixar faltar pra você, não. Ele dá pra você continuar tendo e continuar dando. Isso é uma coisa tão bonita. Eu já vivi inúmeras oportunidades e possibilidades de receber ajuda. Primeiro quando eu era missionária e depois ali nos meus primeiros anos de casada, principalmente na época em que Israel nasceu, foi a nossa pior época financeira, assim, da vida, quando os meninos nasceram. E eu me lembro de ganhar presentes, de ganhar doações em dinheiro e tudo mais. Sei que um pouco disso é dado pela nossa fama, né, por nós sermos conhecidos, mas ao mesmo tempo também por muitas pessoas que não vinham nesse tom de agradecimento pelo nosso ministério, mas que eu via realmente muita generosidade, sabe? Muito cuidado. Um casal recém-casado com um filho. E eu me lembro que eu trazia muito isso no meu coração. Jesus, não sei se um dia vão melhorar a condição de vida, mas eu espero que sim. E eu dizia a Deus que quando eu tiver essa oportunidade de ser generosa, que eu não consiga fazer outra coisa senão contribuir com outras pessoas, se não ver outras mulheres em condições semelhantes à minha, querendo montar o seu enxoval, vivendo um momento tão mágico e às vezes ficando tão triste porque estão pobres naquele momento. Eu sei que a riqueza de tudo aquilo, no fim das contas, é o nascimento, é a vida, mas a gente tem os nossos sonhos, né? Então eu acho que talvez isso seja um lembrete para você também. Você que muito foi ajudado. E ao invés de agora que você tá vivendo um tempo, eu tô falando até de prosperidade mesmo financeira, você não precisa estar milionário não, mas será que não existe espaço para você pagar nem o dízimo? Ai, mas é que 10% da igreja brasileira não vai falar que é só os 10%, mas é algo, R$100, dá para dar R$100? Você dá R$100 em 2 Big Mac hoje em dia? Será que existe espaço na sua cabeça para dar? Dar dinheiro, e eu acho que mais que isso, às vezes dar-se, né? Dar tempo. Quando eu preparava esse episódio, eu pensava nas pessoas que faziam um trabalho de voluntariado, por exemplo. Seja na igreja, para um ministério, ou seja, enfim, para uma ONG, qualquer coisa do tipo, em um hospital, né? Uma pastoral da saúde. Porque, gente, quando eu era novinha, eu tava sempre enfiada na igreja, fazia um monte de trabalho de caridade. Era porque eu era generosa? Um pouco, mas era um pouco também porque eu não tinha nada pra fazer da minha vida direito, entendeu? Agora, eu, mãe de 2 filhos que sempre falta tempo pra fazer, eu não faço, tá? Mas gostaria de fazer e espero conseguir realmente me organizar pra fazer isso, porque eu acho que faria muita diferença pra mim e eu poderia fazer pra outras pessoas, né? É de conseguir, de alguma forma, no meio de tantas coisas, eu vou doar o meu tempo para uma pessoa que não vai conseguir me dar nada de volta, sabe? De forma financeira, não vai me dar retorno financeiro. Eu vou me doar, vou fazer um trabalho voluntário. Que coisa mais linda! Isso é reino de Deus, gente. Então eu acho que essa generosidade, ela vem em muitas camadas, mas... Ai, gente, isso me toca tanto, vocês têm noção. Eu quero ler pra vocês, eu estou terminando agora, aleluia, glória a Deus, esse livro que eu já comentei dele aqui com vocês, eu acredito. Se chama Rumo à Felicidade, é do Venerável Fulton Sheen, que é um bispo americano. Ele tá em processo de beatificação, canonização e tal. E é um livro maravilhoso. E um dos capítulos que ele fala, alguns capítulos ele dedica a falar sobre isso, que é essa dinâmica do dar. E aí teve um trechinho que me chamou muita atenção, que eu acho que vai contribuir pra gente finalizar a ideia desse podcast hoje. A virtude de dar depende do ter. Afinal, a não ser que possuamos alguma coisa, não a poderemos dar. Isso também se aplica ao nosso tempo. Mas o ter, para a maior parte das pessoas, não é considerado uma oportunidade de dar. Reputam o dar a um prejuízo, porque o ter em si mesmo é muito caro a elas. Esta é uma visão apequenada. Foi daqui que eu tirei a pequenada e a pequenada existe. Se se der metade de um pão, fica-se com a outra metade. E ter-se-á também a felicidade de dar. Você entende como a matemática de Deus ela é totalmente diferente da matemática humana?
Na matemática humana, se eu tenho e eu tô dando, eu tô perdendo. Na matemática de Deus, eu fico com a parte do que possuo e com a felicidade de dar. A felicidade de se alegrar com a alegria do outro. Será que dentro das nossas tantas ocupações existe espaço para a gente ficar feliz com a felicidade do outro? Sabe uma coisa que de vez em quando eu faço e eu vejo o quanto que às vezes pequenas coisas fazem muita diferença? Agora eu tô no meu plano alimentar bonitinho, mas de vez em quando eu comprava uns chocolates. E aí eu pego Uber ainda, né? E ainda porque eu tô em processo de me tornar pilota do meu carro, né? Do carro do meu marido. E às vezes eu tava lá, daí eu comprei umas trufinhas da Cacau Show, quando tem mais dinheiro da Lindt. Aí eu olho pro motorista, aquele dia sofrido, né? Fazendo um monte de corrida, trabalhando como qualquer bom trabalhador. Eu vou lá e falo, o senhor aceita um chocolate? Na maioria das vezes eles aceitam. Mas eles não só aceitam e ficam felizes por comer um chocolate, mas eu vejo que eles se sentem vistos. Eles foram enxergados como um ser humano que gosta de comer um chocolatinho de vez em quando. Às vezes eu acho que é nessa centelha de você fazer com que um filho de Deus seja visto como um filho que é digno de olhar e é digno de um pouco de prazer, que a gente aos poucos semeia o amor. Às vezes a gente quer fazer muitas obras de evangelização, mas a gente não consegue se dar realmente fazendo uma janta que se preze para o marido. A gente não consegue se dar realmente dando um tempo de qualidade para os nossos filhos. Uma coisa que o Fulton Sheen falou que me marcou profundamente no último capítulo que eu li é que a gente fica escolhendo o expediente mais fácil. É um expediente mais fácil para mim fazer uma faxina na minha casa do que dar um tempo de qualidade para os meus filhos. É muitas vezes um expediente mais fácil para mim, sei lá, gente, fazer qualquer coisa que não seja ficar ouvindo uma pessoa que eu não quero ouvir porque ela é chata. Para que eu possa acolhê-la e dar um bom conselho para ela, iluminada pelo Espírito Santo. Mas aí eu queria fechar com essa conclusão. Em que cultura você quer viver? Você quer viver o evangelho que você só recebe de Deus? Ou você escolhe ser reconhecida como amiga de Deus? Como aquela que vai compartilhar dos mesmos sentimentos que o dele e que vai viver uma dinâmica de vida completamente diferente, que vai parar de trazer para sua vida só conceitos que são mundanos, onde é melhor receber do que dar, onde é melhor amar que é melhor ser amada do que amar. Ou a gente escolhe, enquanto mulheres maduras, viver uma outra dinâmica em que a gente sente alegria de novo em servir, alegria de novo em se dar, alegria de novo de realizar algo por alguém que essa pessoa nunca vai saber, mas o Deus que tudo vê sabe e ele se alegra e você também se alegra. Então eu peço a Deus para que ele nos ajude a gente sair da gente mesmo, a gente sair desse ciclo de dor e de falta de reconhecimento, para que a gente perceba que assim como Deus tudo nos deu, o Pai, que é tão generoso no amor, nos ensine a sermos generosas no dar. E a gente não tenha medo e fique sempre se retendo no amor por medo de ser machucada, por medo de não ser amada, porque nós somos mulheres cheias de Deus. Nós recebemos tudo de Deus. Então quando eu não dou uma parte de mim e fico fragmentada. Eu sou inteira. Eu dou do amor de Deus. Eu dou da generosidade de Deus para as outras pessoas. Vamos caminhar juntas aí nessa dinâmica de amadurecimento e aprender a dar? Quem que tá comigo nessa? Conta aqui para mim nos comentários. Minha gente, por hoje é só. E o emoji de hoje, só pra você que chegou até o final, pra eu saber que você chegou até o final, vai ser uma mãozinha. Não sei se tem uma mãozinha assim, ou aquela mãozinha assim, você vai escolher uma mãozinha. A mãozinha que é assim, se tu tá muito generosa, tu bota a tua mãozinha. Se tu tá precisando, tô dando só com uma mão por enquanto, coloca uma mãozinha. Mas pra eu saber quem ficou até o final, saber se a gente é amiga de verdade, ou se essa amizade aqui tá só do meu lado, se só eu que tô dando e tu não tá dando nada nessa amizade, nossa. E pra eu saber
que fez sentido para sua vida também, você pode deixar o seu comentário. Se você está me vendo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal para você não perder. Ativa o sininho, sempre que chegar novo episódio vai aparecer para você. Deixe seu comentário, seu like e se é no Spotify, não deixe de seguir e também colocar 5 estrelinhas, sabe para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas e a gente cria aí essa cultura do reino. Amém? Por hoje é só, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.